essa é a cor que... a hora que a cor aparece. Rapaziada, estamos aqui na Izumi Racing Performance Fabrication. Estamos aqui com a Izumi. Fala, Izumi. Rapaz. Beleza, vamos conhecer onde é que faz a mágica aqui, hein? Queria conhecer o teu ferramental aqui, não deve ser da hora, hein? O que acontece a mágica? Então, minha oficina fica em casa, porque eu sou muito noturno, sou um cara noturno, trampo muito de noite, então assim, era bem sem chance de eu vou pegar um lugar e acabar, sei lá, acabando o casamento, a família não ia gostar, porque eu ia passar a noite inteira lá. Então a solução foi fazer a oficina em casa mesmo. O importante é o produto feito, né, cara? E aqui que aos pouquinhos a gente vai botando equipamento, vai fazendo possível as coisas. Um brinquedinho aqui que tu tá fazendo aqui. O que é esse? Esse aí é um intercooler que vai para um DS3. Eu estou fazendo a pressurização, intercooler frontal e um downpipe dimensionado em 3 polegadas. Olha só o trampo. É um DS3 que vai vir forte aí. Da solda aqui, da bichinha. Olha só. Isso aqui então, como é que vai ser instalado isso aqui? Isso aqui são a curva de alumínio, é muito chato de achar, né? Então a gente faz o pie cut, chama lá fora, né? Aqui eu chamo de queijinho. Você faz os cortes, todos em formato triangular. E daí dimensiona para fazer a curva, né? Colocando a solda aqui, você pode ver que fica bem lisinho, bem limpo por dentro. Ainda falta dar um acabamento ainda. E daí para poder fazer as saídas do intercooler do DS3, né? Então eles vão ser aqui. E daí a gente vai fazer um bevel aqui na ponta para ele poder sair para os mangotes de pressurização e seguir a linha de pressurização. O intercooler é alumínio e a pressurização dele vai ser toda em inox. Que louco, mano. Vai ficar top, hein? Isso aí. E esse cara aqui? Isso aqui é um Surge Tank. Vai ser um tanque suplementar que vai para um Subaru STI. Então, consegui tirar o molde do ressalto que tem no porta-mala dele. Então, usei a dobradeira ali, a gente dobrou ele. Vai ser feito no formato para encaixar certinho no canto do... Pô, não vai ficar espaço nenhum então, cara. Exatamente, a intenção era essa e deixar ele seguro ali, né? Até por isso a gente optou pelo inox, por ser mais resistente do que o alumínio. O dono até falou que estava preocupado com a segurança, se batesse, eu falei para ele, né? Que se alguma coisa bater nele ao ponto de chegar no cash tank lá no porta-mala, ele não precisa se preocupar com a gasolina, né? Que a porrada vai ser muito forte. Vai ser feia, né, cara? E daí... Bacana, e como é que você fez essa dobra aqui, cara? Olha só. Isso aí é uma dobradeira que, depois de alguns anos de projeto tentando fazer, ela tá ainda sem tinta, porque como ainda não está totalmente finalizada, tem alguns ajustes que a gente vai fazendo, que a gente conseguiu fazer aqui. O projeto faz tempo já que eu queria fazer, mas é muito complicado de acertar as dobradiças, ela ter resistência, ela não empenar. Então tá no ferro cru aqui ainda, no aço, porque provavelmente eu vou botar uns ajustes para poder fazer raios de dobra maiores, menores, deixar ajustável. E é uma dobradeira portátil. Coloca aqui na bancada de solda, pode botar em outro lugar, levar para outro lugar e ela faz as dobras. Que massa, cara. Para estar fazendo aí defletor de calor, cash tank, surge tank. Cash tank que tem inclusive um bonitão aqui, ó. Cara, que projeto bacana esse pedido aqui. Especial. Esse aí vai pro Red Shark. Gostei da cor aí combinando, né, cara? Pois é. Olha que bacana, hein? Não tinha muito espaço, então a gente dimensionou ele aí para poder botar um filtro superior aqui, mas ele ficar baixinho, né? Esse recuo aqui deve ter dado um trabalho enorme, né, cara? Esse recuo aqui. E essa tinta aqui, cara, que bacana essa tinta. É o VHT. Tu tem... Fizemos um wrinkle aí. Brabo! Como é que usa essa tinta aqui, cara? Muita gente se pergunta aí, como é que faz pra só passar a tinta e ela fica assim? O pessoal acaba se precipitando e passa o VHT e já vai com secador de cabelo, com soprador, né? Mas o modo certo de usar ele é dar aí entre 3 a 5 demãos, bem leves, porque é uma tinta que não seca rápido e escorre muito. As mãos aí entre 5 e 10 minutos uma com a outra. Daí o certo é esperar de 24 a 48 horas ele secar e depois submeter a temperatura, né? Que seria uns 100, 120 graus durante 1 hora. Eu, como
acabei usando o forno da patroa, né? Botei ele em 170 graus por 30 minutos. E depois deixei secar lentamente. Muito legal, cara. Daí ele sobe a textura, dá um padrão bem legal no... Pois é, não fica enrugado, né? Ele fica homogêneo, né? Isso, ele desenha um padrão. Como é que é esse... Aqui, ó, acabamento de canto aqui. Isso, aqui é para poder ele servir na lateral do capô, né? Geralmente eu faço curvado, mas como eu usei de gabarito o outro que tinha, então acabou saindo um ângulo. Daí aqui é um filtro que vai... Aqui dentro ele tem todo um sistema que é o segredo do Fabricator, né? Senão, o que acontece se não tiver o teu segredo aqui? Então, aqui seria no caso porque o carro turbo, e principalmente forjado, ele tem folgas maiores, né? Entre os pistões, anéis ali. E passa muito blow-by, que seria a fuga da pressão da câmara de combustão pelos anéis de cilindro para o cárter. Uhum. Daí isso geraria uma pressão excessiva no motor. Essa pressão, ela empurra para a tampa de válvula, e a tampa de válvula tem os respiros dela, né? O respiro de óleo da tampa de válvula. E essa pressão positiva, nos carros originais, eles jogam para o intake, que acaba cagando a turbina inteira de óleo, fazendo sujar a admissão e tudo. Daí quando a gente vai preparar o carro, a gente joga para um cash tank, né? Que ele viria para cá para poder condensar esse vapor, né, que vem com óleo, com umidade por causa da água que a gente tem no combustível brasileiro, né? E depois sair para a atmosfera ou então direcionado de volta para a admissão. Então, no caso, esse vapor de óleo ele vai entrar por aqui, tem um labirinto ali dentro com defletores para ele poder começar a bater, perder velocidade, condensar. E por fim, daí com o óleo condensado aqui dentro, ele sai somente o ar pelo filtro, e qualquer ainda resquício de óleo vai acabar parando no filtro. Aqui tem as entradas dele, aqui tem um sistema de nível, que ainda eu não montei ainda, que vai 2 nipples aqui com engate rápido e com uma mangueira transparente. Conforme o nível de óleo vai subindo, você acompanha como que tá. E aqui embaixo um dreno, que vai com o registro também, que quando atinge um nível grande de óleo, você bota um reservatório embaixo, abre o dreno e ele evacua o excesso de líquido aqui sem você precisar tirar a peça do carro para esgotar. Top. Eu vi aqui no canto, aqui escondidinho aqui, ó, essa serrinha, né? Isso aqui é bom para fazer a unha, né? Ah, esse é show. E a unha do pé, né? Que normalmente é mais dura. Pega aqui pelo lateral, ó. Esse aqui é o T-Rex. Esse é o T-Rex. Eu tava para apresentar um pouco. O pessoal falou, meu, mas por que ele chama T-Rex, cara? Só por isso, ó. É praticamente o rugido do T-Rex do Jurassic Park, né? Então o amigo veio em casa, viu que a gente é aprendedor de T-Rex e foi aí e fez a arte. Esse aí é o T-Rex. E esse projeto aqui é o quê? Pra tu fazer o corte nos tubos, cara? É isso que depois de muita pesquisa, precisava de uma forma de conseguir dar os ângulos e tudo mais, né? Então o que eu fiz? Para dar o ângulo, o tubo ia girar na minha oficina inteira, ia tomar espaço. Então eu fiz esse sistema aqui, onde tem um rolamento e a própria lixadeira que gira. A própria policorte, né? Ah, entendi. Então eu vou soltar aqui para mostrar. Então quando eu boto um tubo aqui, preciso dar ângulo ele, às vezes tem ângulo de 45 graus, às vezes até um pouco mais, a gente dá uma forçada. Então o que acontece? Mexendo na regulagem aqui. Ah, ele gira livre, cara. Só a serra que gira, né? E daí você coloca o cano aqui. Além desse giro, do lado, né? Tem caso às vezes tem tubo que o tubo padrão ele chega em 6 metros, né? Então a gente precisa de um apoio. Então aqui consegue levantar, aqui consegue levantar ele também, caso precise dar um ângulo vertical, né? Para poder colocar o tubo ali. E do outro lado também tem. Então, vamos supor que a gente chama ali do queijinho, né? Que foi aqueles cortes seguidos ali em sequência, né? O pessoal faz muito na internet, você vê preparador fazendo aí e não segue um padrão, mas tem toda uma conta, uma matemática para fazer, né? Então aqui o funcionamento seria assim, né? Você faz a dimensão do ângulo que você quer, calcula o centro de curva. Daí colocaria isso aqui como um limitador, né? Daí eu dou o ângulo aqui,
coloco um tubo aqui. Coloca um tubo. E dessa forma eu consigo fazer cortes todos precisos. Já que isso aqui fosse o tubo, ele fica aqui, né? Exatamente, tem um tubo aqui, ó. Com 3 polegadinhas. Então a gente botaria aqui, ele chega no limite, corta, bota mais um, chega no limite, corta, e daí a gente consegue ter um padrão ali de corte, de ângulo, comprimento, tudo, para fazer umas curvas praticamente perfeitas, igual aquelas cortadas ali que foi feito pro intercooler, né? Que a gente consegue um padrão ali, mantendo o mesmo ângulo, mesma distância e mudando essa matemática, ó. Aqui a gente tem 2 curvas com um raio de curva diferente. Essa aqui é uma curva mais fechada, porque ela precisa estar mais próxima, com uma saída mais próxima, e essa é uma curva com raio mais aberto. Se a gente quiser, a gente consegue colocar as duas, apesar das duas serem 90 graus, elas saindo em ângulos diferentes. Exatamente, na distância diferente ali. Legal, hein, cara. E essa mesa aqui, cara? Que coisa doida essa aqui. Isso aí é a churrasqueira. Faz churrasco aqui dentro, cara? Aham. Isso aqui foi uma das últimas aquisições que eu fiz aí, precisando às vezes cortar, fazer algum desenho de flange de última hora, porque tem muito cliente que às vezes aparece, eu preciso, o preparador tá aí, o cara que vai fazer o remap, ou até mesmo a gente fez uma caminhonete do Rally dos Sertões recentemente que precisou fazer durante a madrugada porque ela ia para competição no outro dia. Então aqui eu fiz para poder ligar o sabre Jedi aqui, que é um corte a plasma, né? E isso aqui ele é literalmente um sabre de luz. Você consegue fazer corte bom, preciso, direto na hora. Só que como faz muita sujeira, eu desenvolvi aqui essa coisa que direciona para um balde, não suja tanto a oficina. Nossa. E a gente pode dispensar bem rápido. Que louco. E aqui? O que a gente tem aqui, cara? Aqui são minhas crianças, minhas máquinas de solda. Aqui eu tenho uma Lincoln. Ela é a CDC, solda alumínio, aço, inox, titânio, latão, cobre. O que é esse monte de botão, cara? Parece um avião aqui. Isso aqui tu tem que regular para tipo de corte, potência. Exatamente, cada tipo de solda tem uns parâmetros levando em conta o metal, o que você busca, resistência. E aqui tem mais uma também, né? Essa é a minha pequenininha, que eu uso para serviços remotos assim, né? Às vezes a gente precisa... No Rally dos Sertões lá... Isso, no caso do Rally dos Sertões, a gente precisou depois ir fazer um acerto em São Bento, que é onde fica o pessoal que faz a mecânica da manutenção junto no Rally, então a caminhonete estava lá, daí precisei me deslocar até lá. Daí para não precisar levar a máquina grande, eu tenho essa pequenininha que dá conta do recado. Trabalho, né? Exatamente. Isso aqui que faz a magia, então. Exatamente, essa aqui é uma tocha que está com gas lens próprio para soldar alumínio, né? Então, hoje no Brasil o pessoal não dá muita atenção pro tipo, né? Tipo, solda tudo da mesma forma, do mesmo jeito, né? Eu me baseio muito no padrão internacional, né? O pessoal tem muito detalhe, né? Muita informação a respeito, né? Leva muito a sério, é um estudo, né? É uma ciência. É uma ciência, cara. E uma coisa que eu fiquei impressionado é aquela questão do gás. Você solda, mas você põe o gás dentro do tubo? Pra isso, exatamente. Eu até tô com um vídeo esperando para ser editado disso aí. É mesmo? Que é o sistema de purga. Eu fiz os testes, inclusive, filmando aqui tudo, né? É uma coisa que não existe no Brasil. Eu tive que fazer, né? Um regulador de argônio duplo, puxar a mangueira aqui para poder ter isso aqui. A gente vai soldar um tubo. Por exemplo, encaixa ele aqui, fecha também na outra ponta e enche esse tubo com gás argônio, né? Por quê? Porque o argônio é um gás inerte para proteger a solda. E no inox, metal reativo, inox, titânio, principalmente, se ele entra em contato com oxigênio acima dos 800 graus, ele oxida. A gente chama ele de inoxidável, né? O americano chama de stainless. Ele oxida menos. Porque tem uma situação onde ele oxida, tanto o inox quanto o titânio, quanto qualquer metal. Então, quando você está soldando um tubo, por fora ele tem a proteção do gás que está saindo da tocha, enquanto você solda. Ele fica em volta da tocha. Exatamente. Porém, na parte de dentro ele não tem essa proteção.
Então o que acontece? Ele tá ali acima dos 800 graus, ele acaba oxidando e forma... Na verdade, você coloca oxigênio dentro do metal. Se você não tiver... Exatamente, se você não tiver gás a proteção. inerte... Então aqui, ó, que eu falei que eu fiz no meu vídeo. Então quando você solda sem argônio, protegendo a parte interna do tubo, o que acontece? Por fora fica uma solda ali bonitinha, as moedinhas, ó, foi soldado no mesmo momento, com a mesma amperagem, mesma máquina, tudo. Porém, por dentro ele faz essa cristalização. Isso aí vai virar ferrugem no futuro. Exatamente, isso aqui já não é mais inoxidável, isso aqui é um óxido de aço, porque o cromo foi embora. Então, daí quando você solda com argônio por dentro, a solda ela praticamente se replica. Tá aqui bonitinha pro lado de fora, cara, e bonitinha pro lado de dentro, né? Que top. Isso é uma coisa que atualmente no Brasil deve ter eu e mais 2 caras que levam isso em consideração na área de preparação, né? Na área de indústria, indústria farmacêutica, química, alimentícia, eles não toleram isso, porque isso aqui oxida, acumula umidade, dá proliferação de bactéria. Mas na área da preparação a gente leva em conta, porque isso aqui é um ponto, é um weak point, né? Um ponto fraco, e vai acabar gerando turbulência no caminho do gás também e prejudicando a performance. E fazendo desse padrão. E aí às vezes o cara contrata o serviço com o Zé da Esquina. Exatamente. E o Zé da Esquina vai fazer isso aqui se não tiver furo ainda na solda. Exatamente. A diferença é enorme, né? Daí às vezes o cara fala, mas por que o teu preço é um pouco mais caro? Quantidade de gás que tu tem que gastar para fazer isso aqui? Exatamente, usa mais o dobro, porque não é encher de gás e fechar. Você tem que deixar o gás fluindo. Porque vai gerar uma sujeira, né? Exatamente. Porque assim, vamos supor, eu vedei isso aqui. E eu só botei gás lá dentro e vedei. Totalmente vedado. Então o que acontece? Você está soldando aqui, o metal está líquido e lá dentro tem um gás que está esquentando. O gás, quando esquenta, ele expande e gera pressão. Então vai chegar um ponto que essa solda vai explodir. O gás lá dentro vai exercer tanta pressão que vai estourar isso. Então no momento da purga a gente faz o quê? A gente coloca o mangote aqui, vedando. Pega uma fita, um papel alumínio, um outro tampão, fecha esse tubo. Porém, se fizer isso, o gás vai estar sob pressão lá dentro. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pegar e furar, fazer furinhos na outra saída. Para quê? Para poder ter fluxo. Que quando a pressão subir, o excesso está sendo jogado fora, mas tem que ter fluxo para o oxigênio não entrar. E posição também, o argônio é um gás mais pesado que o oxigênio. Então a gente sempre imagina ele como se ele fosse água, como se estivesse enchendo de água. Então se eu for soldar essa peça, eu não posso soldá-la assim. Eu tenho que soldá-la assim, para o argônio encher ela gradualmente e sair pela ponta. Show, hein, cara. Tu tens por acaso um material aí pra gente fazer uma solda aí bem rapidinho? Tem sim, cara. Na TIG, é lindo, né? O sol da TIG é uma arte. Olha a tocha, né? Cara. Esse teu material aqui ele é diferente, né? Ele é cerâmica como todo mundo, cara? Isso. Ele é um material cerâmico, porém uma tocha chamada de gas lens, que ela é mais homogênea, ela tem uma abertura maior para liberar esse gás e ele atingir a peça de forma mais homogênea e não ter chance nenhuma do oxigênio encontrar. Ah, entendi. Meu amigo, quem sabe faz ao vivo, né? Tá separando umas peças aqui. Ele já vai fazer pra gente aí uma demonstração aí. Show de bola, hein? Quem gosta disso, eu particularmente adoro solda, né? Então é fascinante, né? Quem gosta disso aqui, cheio de ideia nova aí pra minha oficina. Oh, meu Deus! Não dá, né? Ele ir lá em casa, pegar um monte de ideia e aí depois eu vir aqui e não pegar umas ideias legais também, né? Aí não pode, né? A mesma ideia assim que se fala, ó, verticalizou aqui as caixinhas, o estoque, o material aqui, olha que bacana. Tudo organizadinho aqui. Organizado dentro do possível, né? Lá dentro do possível a gente organiza as coisas. Pega as opções. Tem que fazer uma faculdade só para aprender a usar aqui, ó. Esse setup aqui que eu tô tirando é o que eu uso para soldar alumínio. Esses são os eletrodos, são eletrodos de tungstênio, cada um tem uma composição, uma mistura diferente. Esse material chamado não consumível, isso?
Esse na verdade esse é o consumível, né? Ele vai gastando essa vareta, que é uma vareta de tungstênio, que é um dos metais com ponto de fusão mais alto conhecido pelo homem, né? E ele que gera o arco de plasma, que faz a solda TIG. Isso aí é o que segura ele dentro da tocha. Eu vou montar a tocha agora. Eu acho bacana, vamos dar uma olhada. Então aqui vai um aparo. Esse aqui é o gas lens que eu mencionei, né? Ele é exatamente isso aqui que fica lá dentro. É uma tela que homogeniza esse gás na hora de sair da tocha. Bacana, a maioria não tem isso aí, essa tela. Exatamente. E daí aqui, no caso, vai o que segura o eletrodo de tungstênio. Esse é o eletrodo de tungstênio. Eu uso um tipo de cada para soldar cada material. Então, antigamente... Ele é pontiagudo na ponta? Tem que fazer a ponta para... Isso gera uma proporção... Como eu posso explicar? Sem a ponta ele faria uma fusão mais larga? Não, ele aumenta, ele fica mais propício do elétron saltar. Saltar na pontinha. Isso, da mesma forma que o para-raio tem que ser pontudo, porque tem uma relação, né, entre um ponto crítico para o elétron saltar, então fazendo ele apontado, o elétron pula com mais facilidade. Como se a vela de irídio. Exatamente, exatamente. Então ele vai aqui, esse eletrodo de tungstênio, antigamente usava esse tungstênio puro, então com o tempo foi dando uma mudada, né? Tipo, descobrindo misturas que poderia ficar melhor. Então a gente tem o ponta vermelha, que ele tem uma porcentagem de tório, que ele seria um multipropósito, né? Ele solda praticamente de tudo. Porém o tório ele tem um índice de radioatividade. Então eu tenho um pessoal que acha que não é muito seguro e migra para outros. Porém eu gosto muito de tório para poder soldar aços em gerais, ferro, aço carbono. Daí eu tenho pro inox, eu prefiro os ponta cinza, que ele tem uma porcentagem de sério. E nós temos um azul também, que é com 2% de lantânio, que esse eu uso pro alumínio, que é o que eu acabei de tirar aqui. Tá, agora, como a gente vai demonstrar uma solda inox, eu tô colocando meu setup aqui para solda de inox. Que isso, cara? Vai limpar o material antes? Isso é acetona pura, que ela desengordura muito bem, seca muito rápido. Então, assim, um dos meus segredos, umas coisas que eu levo muito a sério para solda é a limpeza. Então, eu uso acetona pura, isso aqui é controlado pela Polícia Federal para poder... Você tem limitação de comprar, que é o mesmo material que eles usam para refinar cocaína, né? Então você tem que cadastrar lá na Polícia Federal para poder comprar. Exatamente. Porém, é uma das coisas que é melhor para limpeza aí. E isso garante uma solda perfeita, sem... Eu uso benzina, cara. Sim, benzina é bom também, mas não é tão bom para limpar quanto a acetona. Isso, a acetona, depois que ela evapora, ela não deixa nenhum tipo de resíduo, né? Então a gasolina limpa bem, mas a gasolina ela tem óleo, resíduo, ela é oleosa. O thinner também tem uns outros componentes. Então, uma das melhores coisas para limpar mesmo para solda é a acetona pura. E tudo interfere, até, por exemplo, uma risca de caneta assim, quando você está soldando e você vê o metal derretido, você vê a tinta sendo queimada, borbulhando em cima do metal derretido, a tela ser queimada, isso prejudica a solda. Então, o que você faz no caso, normalmente faz o risco... Exatamente, molda tudo, ponteia, porém antes de soldar a gente vai lá e limpa a tinta para ela não interferir na solda também. Então aqui eu só vou pontear rapidamente para a peça ficar na posição. Opa. A máscara da cabine. O que você tá fazendo, cara? Por que você tá ficando tanto tempo aí no lugar? Esse tempo que a gente espera é o chamado de pós-fluxo. Então eu programo na máquina quantos segundos ela vai continuar liberando gás após eu terminar a solda, porque quando eu termino a solda o metal ainda está acima, o inox ainda está acima desses 800 graus, então ele oxidaria se eu não mantivesse aqui.
Essa solda, apesar de eu já ter ponteado, eu não vou tampar ela e fazer a purga. Só para poder demonstrar aqui. Então agora eu ponteei, mantive tudo no lugar e eu vou começar a fazer um cordão de solda aqui. E essa é a cor a hora que a cor aparece. E essa cor dá o charme, né? Exatamente. E essa cor ela é um nível de pré-oxidação. Então, de acordo, é justamente a interação do metal quente, do inox quente, com o oxigênio da atmosfera. Então, vamos supor, a solda ideal, em nível assim que a engenharia pede, ela não pode ter cor. Então, eu teria que deixar o gás aqui por muito mais tempo até ela ficar praticamente da cor do inox. Se eu deixo esse gás um pouco menos de tempo, aí ele cai num gradiente de cor. Então, seria a temperatura da cor. Ele seria, quanto menos oxidação, mais prateado. Depois ele passaria por um champanhe. Depois ele fazia uma transição ali entre o verde, o azul e depois com o violeta. Então, baseado nesse tempo que a gente consegue aí dar a cor da solda. Isso aí, galera. Foi uma aula em tanto, né? Como é que é? O pessoal de repente gostou do teu trabalho e quer de repente contratar você aí? Que tipo de trampo que você está acostumado a fazer? Pô, cara, aqui a gente faz uma função que ainda não é muito difundida no Brasil, né? Eu sou um fabricator, então qualquer coisa relacionada à área de automotiva, automobilística, seja para carro, moto, barco, avião, o que for, a gente faz. Então, desde roll cages, strut bars, adaptação, desenvolvimento de kit de freio, pressurização, intake, downpipe, escapamento, basicamente tudo que envolve carro a gente desenvolve e faz, seja em metal, alumínio, inox, titânio e qualquer coisa que seja necessário, né? E como é que o pessoal te acha assim, tipo, nas mídias sociais? Eu tenho o Izumi Racing, a gente está no Instagram, no Facebook, lançamos o site agora também, tem lá izumiracing.com, ou também tem o domínio.com.br, ou então pelo WhatsApp, né? Quem quiser, em meio aqui a solda, uma solda ou outra, o barulho da oficina, massa. A gente responde no WhatsApp ali. Massa, eu conheci o Izumi uma vez, estava passando o Dino lá no pessoal da SFI, e aí vi o trampo dele lá e eu falei, não, um dia eu quero conhecer como é que ele faz esse trampo aí, bonito pra caramba. Valeu, pessoal! Se curtiram aí, se inscreve, que a gente vai ter mais vídeo aí pro pessoal. Valeu! Falou!